Graça e paz, amada igreja, você da Igreja Restaurar, você que é de outra igreja ou que ainda não confessou Jesus ainda, seja bem-vindo ao nosso culto, ao nosso lugar de encontro com o Senhor, seja muito bem-vindo. Você é amado do Senhor, você é amado do Pai, você faz parte da família do Senhor. Aqui não é uma igreja fechada, os membros são nossos, as pessoas são nossas. Não, a igreja é do Senhor, as ovelhas são do sumo pastor. Nós só somos aqui auxiliares do Senhor. Nós somos apenas pastores auxiliares do sumo pastor, que é Jesus Cristo, que virá nos buscar, que virá buscar a você e a mim para aquele grande dia, o dia mais esperado de todos, o dia da volta dele e o dia que acabará todo o nosso sofrimento, todas as tristezas, todos os momentos difíceis vão passar. Amém? Então, muito obrigada por você estar aqui conosco mais uma vez, porque eu sei que você tem fome da palavra de Deus. Eu sei que você está nos assistindo nesse momento porque você tem sede dele. Você não consegue viver sem o Senhor. Você não consegue viver sem a presença do Senhor, nem eu também. Então, antes de começarmos aqui essa leitura e essa meditação na palavra do Senhor, eu queria orar pela sua vida e mais uma vez agradecer ao Senhor pela sua vida, por você se inscrever no nosso canal, que esse canal é para a glória do Senhor, não nos rende nada, não é nada para nossa... não nos deixa famosos em coisa nenhuma, não é essa a intenção. A intenção é só te abençoar, só isso, só te abençoar, agradar ao Senhor, expandir esse nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Então eu queria orar pelas nossas vidas antes de nós aqui adentrarmos a palavra do Senhor, amém? Espírito Santo de Deus, eu quero, Senhor, te entregar, na verdade, aquilo que já é teu. O trono, o centro, o lugar que é teu nos nossos corações. Nesse culto, Senhor, nós queremos apenas sermos instrumentos de adoração. Nós queremos apenas sermos instrumentos do Senhor para falar, para que o Senhor se revele mais uma vez a nós, a cada um dos teus filhos que estão aqui conosco, que estão nos assistindo. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, fala conosco. Fala com os teus filhos, abençoa eles aí em casa durante essa pandemia. Em nome de Jesus, nós te suplicamos mais que tudo. Queremos ouvir a tua voz. Queremos saber quem tu és. Queremos que o Senhor nos revele aquilo que nós precisamos saber. Nós te amamos, tudo aqui é teu, tudo aqui é para ti, Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Então, como um bom pregador, que eu não sou, tá, gente? Eu não sou pregadora. Eu sou pastora de chamado e vocação, mas eu não sou a pregadora. Eu sou mais para um lado mestre, mais para um lado de ensino também. Mas o pregador mais é meu marido, tá, gente? Ele é um pregador, um exímio pregador, alguém que realmente Deus fala e ele sabe de fato passar o recado direitinho, cheio de unção, cheio de poder e tudo mais. Eu sou mais aquela que é mais para um lado mestre, que mais explica, né? Mas como coube a mim novamente pregar aqui a palavra do Senhor para você, lembrando que sempre é para mim primeiro, sempre a gente se alimenta, sempre a gente se alimenta primeiro do que a ovelha, né? O pastor, ele sempre recebe antes, para ele saber, para ele sentir o que ele precisa te dar. Sentir o que ele precisa dar à ovelha. Então a gente sempre pergunta, sempre é de praxe, você vai ouvir isso de todo bom pastor, de todo pregador, o que vou falar, Senhor, o que na verdade o Senhor quer falar. Então, quis o Senhor, aprove o Senhor falar sobre um tema que ele sabe, só ele sabe que nós precisamos entender.
Porque eu mesmo, de coração, não era minha intenção pregar sobre isso, não. Tá? Eu imaginei outras coisas, mas tudo parte de uma direção dele. Tudo é a vontade dele, não importa. Não importa o que ele quer. O importa é que você faça. Tá? Não importa, ele é Deus, ele é soberano, ele governa. Ele manda. E a gente obedece. Mas não pense que é aquela obediência cega, aquela obediência que parece que somos escravos. Não. É uma obediência nossa em saber que a vontade dele é boa. É agradável, é perfeita, é o melhor para nós. Então o que ele quer revelar a nós sempre é o melhor. Tá? Que nunca seja o que eu quero te dizer, que nunca seja o que você queira dizer, mas o que Deus quer revelar. Amém? Então, hoje o Senhor quer nos falar sobre características de um traidor. Características de um traidor. Não é uma palavra muito convencional, mas quis o Senhor nos revelar sobre isso. E eu sei que ao longo da história do mundo, a história do Brasil, na própria palavra de Deus, nós conhecemos muitas pessoas traidoras, muitas pessoas que se disfarçaram de amigos, se disfarçaram de pessoas amadas nossas e nos traíram. A palavra de Deus está cheia delas, de situações, de momentos terríveis que pessoas viraram de fato as costas e viraram inimigas. Mas eu tenho certeza que quando você pensa na Bíblia em traidor, você pensa em Judas. Tenho certeza que você pensou em Judas. Judas, o Iscariotes, Judas, o filho de Simão, Judas, um dos 12 de Cristo, um dos 12 de Jesus, uma das pessoas que andavam pertinho dele, ao lado, Judas. E é realmente sobre as características de Judas que Deus quer nos falar nesse momento, nesse dia tão especial, nesse domingo. Amém? Que essa palavra, em nome de Jesus, edifique a minha vida e a sua, para que nós saibamos as características de alguém que vai nos trair. Ô, pastora, não dê essa má notícia não, mas a palavra ela não vai mentir para você. A palavra de Deus ela é inerrante, ela não mente, ela não erra. O Senhor nunca vai te enganar. O Senhor afirma na sua palavra que nós não seríamos isentos de momentos difíceis, que sempre teriam momentos na nossa vida que seriam momentos difíceis e que teríamos pessoas como base para esses momentos difíceis, para esses momentos de angústia nas nossas vidas, que causariam escândalos no meio do povo dele, nas nossas vidas, na nossa própria vida. Então, os escândalos são inevitáveis. Essas pessoas, infelizmente, são inevitáveis. Uma vez ou vez por outra, infelizmente, pessoas desse tipo sempre vão aparecer. E elas vão aparecer, o traidor vai aparecer em todas as camadas sociais, vai aparecer, infelizmente, no meio de um grupo de crianças, vai aparecer no meio de adolescentes, de casais, de governos, de tudo. De modos que não vai dar para a gente escapar da traição. Alguém vai querer te trair, alguém vai querer te machucar, alguém vai olhar para você e vai te deixar. Infelizmente. Infelizmente. Mas por isso que, mais uma vez, eu insisto, a leitura e a meditação da palavra de Deus de forma profunda é a maior solução. É a coisa mais importante que você tem para descobrir tudo o que você precisa saber sobre a vida. E particularmente sobre esse tema que nós vamos falar. Se você não ler a palavra, se você não se aprofundar e meditar nela, você vai viver um engano, você vai viver uma bolha, você vai viver a comida mastigada dos outros. Porque eu costumo dizer que os pastores, nós, somos pessoas muito mais alimentadas do que a ovelha. Porque quando nós sentamos e pedimos a direção de Deus, Deus fala conosco para pregar ao teu povo, nós nos alimentamos primeiro. Nós gastamos aqui 1, 2 horas em um único texto, em um versículo às vezes, orando, meditando e deixando Deus falar.
E aí você que é a ovelha, se alimenta como você está fazendo, uma horinha, pronto, você já comeu, você não gastou o tempo necessário com Deus que um pastor passou para pregar aquela palavra. Então, a diferença, uma das diferenças básicas de um pastor e uma ovelha são essas. Mas infelizmente é porque as ovelhas querem ser assim. Querem um alimento mais fácil. Sim, nós sempre estaremos ali para alimentar, para dar o melhor para a ovelha do Senhor. Mas a ovelha precisa se conscientizar que ela mesma, por ela mesma, ela precisa do Senhor. Você precisa buscar a palavra de Deus. Você precisa gastar tempo. E quando eu digo gastar tempo, é claro que é um investimento de tempo. Mas o gasto de tempo eu digo quando outras coisas não são importantes, senão a leitura e a meditação na palavra. Porque ela que vai te dizer, ela que vai dar a própria revelação de Deus a respeito desse tipo de pessoa, a respeito dessas situações, do tratamento e das decisões que você precisa tomar a respeito desse tipo de pessoa. Porque certamente você sabe, o próprio Jesus foi atingido por um traidor. Nós somos filhos do Senhor. Nós somos bem menores que Ele. Nós somos seus filhos. Somos seus ungidos, seus escolhidos. Nós também não estamos isentos em nenhuma área da nossa vida. Tá bom? Então, a primeira característica que nós vamos descobrir, que na verdade a palavra de Deus vai nos revelar, está lá em João. Nós vamos ler muito a palavra, porque você precisa aprender a ler a palavra. Vai estar lá em João 12, versículo 4 até o versículo 6. E eu já vou te dizer a primeira característica. São duas, na verdade, é duas em uma. A primeira característica do traidor é que ele é ladrão e que ele é egoísta. Você ouviu? A primeira característica do traidor, da pessoa que vai te trair, é que ele é ladrão e ele é egoísta. Vamos lá? João 12, 4 a 6, diz assim: Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, que costumava tirar o que nela era colocado. Então, é claro que você já leu João 12, mais para frente, em que se fala daquele momento que uma mulher entra na casa e derrama ali o seu perfume caro e unge Jesus, e a preparação, Jesus diz, para o seu sepultamento, mas várias pessoas, discípulos, fazem objeção, mas isso bate diretamente de Judas. Isso vem diretamente de Judas. Por que esse perfume aí não é dado, não é vendido e dado para os pobres? E a palavra de Deus é bem clara. Ele não falou isso porque ele se importava. Ele falou isso porque era ladrão. Porque era ladrão. Então essa é a primeira característica que você deve identificar no traidor. Ele é um ladrão. Porque o ladrão é aquele que toma para si o que não lhe pertence, o que não foi conquistado pela honestidade, pelos bons princípios. Aquele que furta o que não é seu. E quando eu digo o que não é seu, é claro que a palavra de Deus, ela vai ser muito mais abrangente, porque a nossa vida é assim, abrangente. Aqui era uma questão financeira, de caráter mesmo. Ele era um ladrão nato, ele roubava das próprias ofertas que eram para Jesus, que era para a manutenção dos 12, da manutenção de Jesus aqui na terra. Ele roubava do próprio Jesus. Mas é claro, quando a gente fala roubar, não é só o roubo financeiro, é o roubo de sentimentos, é o roubo da honra, é o roubo das virtudes alheias.
As pessoas, é alguém olhar para você e não se contentar com o que você tem e furtar para ela. Com desonestidade. Não olhando os princípios bíblicos. Não olhando os princípios, na verdade, bíblicos, que eles são a ponte, eles são o centro que age na nossa vida, em todas as esferas, em todos os aspectos da nossa vida. O ladrão de valores, o ladrão de bens. E geralmente o ladrão age secretamente. Mas o interessante é que, provavelmente, é claro que ele furtava escondido. Mas a palavra de Deus diz que não há nada que você possa fazer escondido que não venha a ser revelado. O ladrão, ele nunca fica escondido por muito tempo. O roubo, os furtos que ele comete jamais serão simplesmente escondidos debaixo de um tapete, virão à tona, como veio com Judas. E na verdade, quando a Bíblia revela naquele momento que ele era ladrão, é claro que todo mundo já sabia do fato dele ter uma inclinação à desonestidade. Porque não é só o ato de roubar em si, pegar aquilo, tomar o que não é seu. É muito mais profundo. É caráter. É mexer com o caráter da pessoa. E o caráter é o comportamento no geral. E além de ladrão, o egoísmo. O egoísta, ele detém um interesse extremo. Um interesse extremo em tudo relativo aos seus próprios interesses. Tudo que é para ele. Ou seja, tudo que colocar o bem do outro, o bem-estar do outro, o amor do outro, o amor ao outro, a honra ao outro, tudo isso. Tudo é inválido. Tudo é inútil. E só o egoísta importa. E só o egoísta, ele é o centro. Então, naquele momento, os pobres pouco importavam. Jesus pouco importava. Se fosse para encher o bolso de Judas, estava ótimo. Então, o egoísta, ele só pensa nele mesmo. O egoísta não vai pensar no sofrimento de ninguém. O egoísta não vai olhar para ninguém. Então, veja as características. Será que você já está aí? Deus já está te falando quem é esse tipo de pessoa que está na sua casa, que está na sua vida, que está aí no meio da igreja, que você abençoa, que você lidera, que você dirige? O egoísta não pensa em você. E, na verdade, você pode ser egoísta. Você pode ser ladrão. Para Judas não teve jeito, mas para você ainda tem jeito. Tem jeito. Tem jeito, porque você não traiu Jesus como Judas traiu. Então você ainda pode ser redimido. Você ainda pode se arrepender. Você ainda pode pedir perdão ao Senhor. E tudo novo Ele pode fazer. Então quando você só pensa em você mesmo, quando você deseja e furta aquilo que não é seu, você é um traidor. Você é um traidor de alguém. Você está apunhalando alguém pelas costas. Você não está sendo como Jesus, cujo amor era doador. Jesus, quando ele subiu na cruz do Calvário, obedecendo ao Pai, também pela sua própria vontade, ele não pensou nele mesmo. Ele não pensou nele mesmo, ele pensou em você e em mim. Então o amor de Deus, ele não é egoísta. E o amor de Deus salva até o ladrão. Porque você sabe, Jesus salvou o ladrão que estava na cruz ao seu lado. Jesus salvou ele, por que ele não pode te salvar? Se há um problema de caráter em você, em roubar seu patrão, roubar o troco numa mercearia, num supermercado, roubar do bolso dos seus pais, você pode ser tratado, você pode ser perdoado e salvo por Cristo Jesus. Porque se você continuar assim, você pode chegar a ser um traidor, alguém que ninguém mais confia, alguém que ninguém quer estar perto.
Então, esses dois primeiros são as características do traidor, que é 2 em 1, eu digo. E a segunda característica do traidor, de Judas, nós olhando para a vida de Judas, traindo o nosso Jesus, é mentira, mentiroso. Judas era um mentiroso. Mateus 26, 14 a 16. Olha o que diz. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? E eles lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Nesse texto a gente já sabe, Judas foi lá e negociou o preço da entrega de Jesus, sem escândalo, sem ninguém ver, né? Porque eu tenho certeza que você já leu parte do Novo Testamento, pelo menos os evangelhos, e eles explicam isso, e eles dizem os motivos pelos quais os chefes, os sacerdotes, os religiosos não prendiam Jesus, porque tinham medo da multidão, porque Jesus era considerado o profeta, um grande profeta, embora muitos não consideravam ele o Filho de Deus, mas tinham medo porque ele fazia obras que ninguém fazia. Então, o acordo foi Judas entregar ele em secreto, quando a multidão não estivesse perto, quando não houvesse escândalo, e Judas concordou. Então, na verdade, foi o próprio Judas que foi até os chefes. Judas já sabia que o pescoço de Jesus já estava à venda. E o próprio Judas se encarregou de entregar. Ele mesmo foi. Então, Judas se comprometeu a entregar Jesus, não foi? Em Mateus 26, 23 a 25, o mesmo capítulo, mais um pouquinho para frente, diz assim: afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: olha o que é que Judas diz: com certeza não sou eu. Lembra do texto que a gente leu mais para frente, versículos 14 e 16, que Judas fez um acordo? E agora Jesus entrou na história e Jesus está dizendo abertamente que ele seria traído. Uma reunião íntima só com os 12, era Páscoa. E Judas diz: com certeza não sou eu. Mas olha o que Jesus diz. Jesus afirmou: sim, é você. É você. Judas era um mentiroso. Uma das características do mentiroso, do traidor, é mentira. Ele mente na lata. Ele não mente só nos incubado, assim, disfarçado. Não, ele mentiu diretamente para Jesus. Aquela pessoa que ele andou, que ele acompanhou, que ele viu. Embora a gente não vê Jesus com intimidade com Judas. Isso é uma verdade. Judas era discípulo, era 12. Mas nós não vemos aqui Jesus com muita intimidade com Judas. Senão nenhuma intimidade. Ele fazia parte dos 12. Mas não era da intimidade de Jesus. Judas não ia orar no monte com Jesus. Jesus não revelava verdades diretamente a Judas. Não tinha isso. É claro, né? Você sabe que Jesus sabia que Judas era o traidor. E Judas sabia que Jesus tinha toda a verdade, nada lhe era encoberto. Mas Judas mente na cara de Jesus. Com certeza não sou eu. Talvez você conheça alguém que você pergunta: você fez isso comigo? Não, eu nunca fiz. E você tem todas as provas. Jesus tinha todas as provas.
do que iria acontecer, porque ele era o filho de Deus, ele sabia de todas as coisas. E Judas mesmo assim mentiu. Talvez existam pessoas assim na sua vida, que elas fazem questão de mentir. Você sabe, você já comprovou, você já tem certeza que aquela pessoa é mentirosa, ou seja, ela não é confiável. Você não pode confiar em alguém que mente. Mas você confia, mas você dá chance, e o mentiroso é traidor. O traidor é mentiroso. É mentiroso. E a Bíblia é claríssima sobre a mentira. Quantos versículos, centenas deles você vai ver Jesus, Deus, o Pai, falando contra a mentira, nunca favorável à mentira. A Bíblia vai dizer que o mentiroso ele não permanecerá na presença do Senhor. Não permanecerá, porque Judas estava ali ainda perto do Senhor, mas ele não permaneceu. Porque o mentiroso é fingido. Ele vai fingir que está ao lado do pastor, ele vai fingir que está ao seu lado, ele vai fingir que é seu amigo, mas ele é mentiroso. E o mentiroso não permanece para sempre, o mentiroso sempre vai cair. O Judas caiu. E a palavra também diz que estarão de fora da vida eterna, os mentirosos. Além de não habitar para sempre, permanecer na presença do Senhor, eles não habitaram para sempre com o Cristo. Não adianta uma vida de mentira. Não adianta você querer passar uma imagem que você não é. Viver na mentira não vai dar em nada para você, vai dar em uma ilusão, vai dar em uma perdição total, porque você não habitará para sempre com o Senhor. Quem mentir? E a palavra de Deus ainda diz que quem é o pai da mentira? Eu costumo dizer que o diabo tem 3 empregos, 3 trabalhos. Ele mata, rouba e destrói. Que o diabo tem um filho. E o filho dele é a mentira. Enquanto Deus, ele é o criador do universo, ele não dorme, ele cuida de nós constantemente. Satanás tem 3 empregos. Enquanto Jesus, que Deus é o criador, ele fez todas as criaturas e ele nos fez. O diabo só tem um filho e o filho dele é a mentira. Ele é o pai da mentira. Então, se você mente, se você permanece na mentira, você não é filho de Deus, você não anda com Deus de verdade. Você é um falso. Você é mentiroso. Sua vida é de mentira. E se você conhece alguém assim, a Bíblia não te diz para andar com mentiroso. A Bíblia nunca vai te aconselhar isso. E a Bíblia ainda fala que a mentira é uma das coisas que Deus odeia. A Bíblia fala claramente isso em Provérbios, que há coisas que o Senhor odeia. E a mentira é uma delas. Deus odeia a mentira. Deus odeia a mentira. Se a mentira está nos teus lábios, se a mentira está nos lábios de alguém que você conhece, que você até ama, cuidado, muito cuidado. Porque Deus odeia. Você também precisa odiar tudo o que Deus odeia. E você precisa amar tudo o que Deus ama. Porque aqui na terra eu e você precisamos ser como Ele. Precisamos ser como o Senhor. E a terceira característica do traidor é a inveja. A inveja, essa é cruel. Eu não me lembro um versículo, acho que está em Provérbios, que fala da crueldade, que fala da fúria. Mas quem poderá aguentar a inveja? É mais ou menos assim. Eu não sou muito boa de memorizar. Eu medito, mas eu não sou boa de memória. Mas está em Provérbios. E a inveja, quem a suportará? A inveja é terrível. Diz assim a palavra de Deus, João 12:5, tá? João 12:5. Porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários. Nós já lemos esse texto. Mas você
viu no verso 6, vai dizer que Judas era de fato um ladrão. Isso a gente já sabe. No verso 6. Inclusive nós já lemos. Mas também que Jesus era um mestre de Judas. Ora, o contexto era, novamente, recapitulando, Jesus sendo adorado num momento muito especial da vida de Jesus. Tanto é que Jesus disse que todo mundo ia saber daquele momento, onde o evangelho fosse pregado, as pessoas saberiam daquele ato que aquela mulher tinha feito, de adoração profunda a Jesus, de derramar o seu perfume a ele. E Jesus era o mestre de Judas. Ou seja, Judas vê o seu mestre sendo honrado, o seu mestre sendo adorado, sendo ali venerado por aquela mulher. E imagine uma coisa, quando você ver alguém que você ama, algum familiar seu, algum colega de trabalho, de faculdade, de escola, da própria casa do Senhor, na igreja, quando você ver alguém sendo colocado em evidência, sendo ali honrado, sendo digno ali da honra, dos merecimentos ali colocados, do louvor àquela pessoa, como é que você age? Quando você vê alguém crescendo mais que você, porque não chegou a sua hora ainda, como é que você reage? Judas foi incapaz de dizer, não, é adoração ao meu mestre. Ela está só adorando o mestre? Não. Judas disse, esse dinheiro aí poderia ser usado para os pobres. E como nós já lemos, não era preocupação de Judas. Judas era invejoso, era mentiroso, era ladrão, era egoísta, mas Judas também era invejoso. Porque se ele não estava aceitando a honra ao seu mestre, no fundo, se a honra fosse para ele, ele não diria, era melhor vender esse perfume. Então, quando você olha alguém sendo honrado, alguém sendo favorecido por qualquer coisa que seja, alguém que ganhou uma propriedade, alguém que teve atitudes louváveis e ela foi admirada, foi colocado um post nela de agradecimento, um post para ela de agradecimento, de louvor, de honra, como é que a gente reage? Se você não reage com alegria, você é invejoso, sim. Se você ver o crescimento dos outros e que ainda não chegou o teu tempo, você é invejoso. Ou se as pessoas não se alegram com você, elas são invejosas também. Você está andando com pessoas que te invejam. E a inveja, quem a suportará de tão perigosa que ela é? Porque inveja é um sentimento amargo. É um sentimento altamente amargo. Porque o invejoso, ele quer possuir a honra. Ele quer possuir o merecimento do outro. O tratamento que o outro ganha, ele quer para si. Ele quer ser o favorecido, ele quer ser o destacado, ele quer ser o centro. Mas é diferente do egoísta, porque o egoísta, ele quer tudo para ele. O egoísta quer tudo para ele, mas o invejoso, ele quer o do outro para si. Por isso que ele também é ladrão, né? Rouba do outro, mas também quer a posição do outro. Quer o estar em destaque do outro, quer o louvor, os elogios, quer a posição. Quer todos os benefícios do outro. E quando o outro vence, quando o outro é abençoado, não há alegria, não há contentamento no invejoso. Será que Deus está te falando aí do que você precisa mudar? De quem está ao seu lado? A quarta é tríplice. A quarta característica do traidor é tríplice. Tríplice aliança. Você já ouviu falar disso? Mas a tríplice característica aqui, ela é a falsidade. Ela é a hipocrisia e ela é o fingimento. Mateus 26:49 diz assim: dirigindo-se imediatamente a Jesus, já na hora de trair Jesus, Judas disse assim: salve, mestre, e o beijou. Salve, mestre, e o beijou.
O beijo, ele significava muito mais além do que uma saudação ali para Jesus, com relação a Jesus, não naquele momento. Mas o beijo, ele além de ser uma saudação, ele era um gesto de respeito, submissão e devoção. Ele era um gesto de devoção, submissão, de respeito ao mestre, a Jesus. É claro que o beijo de Judas foge totalmente disso, nem um beijo de saudação ele era. Na verdade, o beijo de Judas era uma revelação da verdadeira personalidade de Judas, de quem ele era, o traidor, que era ladrão, que era egoísta, que era mentiroso, que era hipócrita, que era fingido e que era falso. Porque uma pessoa que chega para beijar a outra e diz salve mestre, porque era uma saudação. Salve mestre, você é o rei, você é o tudo aqui. E na verdade não era nada disso. Era uma falsa saudação, era um falso beijo, uma falsa submissão e devoção. Isso não existia. Então, ele dissimulava sua verdadeira personalidade e intenção, com sentimentos e qualidades que ele não possuía. Judas não era carinhoso. Judas não era devoto, submisso e nem respeitava Jesus como seu mestre. Então, ele era um falso, ele era um hipócrita e ele era um fingido. Será que você conhece alguém assim? Que fica te bajulando, mas na verdade te queima por trás, ele quer te destruir, ele quer você apodrecendo, você morrendo. Será que você conhece alguém assim? Será que você é alguém assim? Fingido, que abraça, que beija, mas que por trás você mete o pau, que você fala mal. Será que você é assim, fingido? Será que você é assim, hipócrita? Será que você é assim? Só há uma aparência de santo? Só uma aparência de bom marido, de boa esposa, diante dos olhos das pessoas? De boa ovelhinha, branquinha? De boa pessoa no trabalho? Que elogia os outros? Que faz gestos lindos, que abraça, que beija, que fala todo mundo, que nos seus status é só versículo bíblico, é só coisas lindas, mas que é tudo um circo, é tudo, na verdade, não é nem um circo. Na verdade, é tudo uma mentira, uma ilusão. O circo tem características maravilhosas, então eu não comparo. Perdão por isso. Mas você vive uma total mentira, falsidade, hipocrisia com os outros. Ou você tem alguém assim na sua vida. Então o que Jesus fez? Pastor, o que Jesus fez? Porque o que Jesus fez é o que eu devo fazer? É diferente. Porque aqui Jesus com Judas era outra questão. O que Jesus fez foi, ele deixou que se cumprisse toda a escritura a respeito dele. Jesus veio e Jesus sabia tudo que iria acontecer, tudo que deveria acontecer. Tanto é que Jesus disse, Judas, faz isso depressa. O que tu tiver que fazer, faz logo. Em Mateus 26, olha só que texto incrível, gente. Que texto incrível. Mateus 26 a 30, revela a atitude de Jesus perante um traidor. Isso é Jesus, tá? Porque Jesus sabia o que haveria de acontecer. E ele deveria deixar que tudo se cumprisse. Mas olha só o que diz. Eu vou ler na própria Bíblia aqui, diretamente na minha Bíblia. Diz, é logo após o versículo 25 que Jesus disse, sim, é você o traidor, viu, neguinho? É você. Verso 26 diz, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos seus discípulos, dizendo, bebam deles todos vocês, inclusive Judas. Isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos.
Aí já não conta Judas, né? De muitos para perdão de pecados. Eu digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de Deus, meu Pai. Aí o versículo 30 diz: depois de terem cantado um hino, Jesus saiu para o Monte das Oliveiras, onde muitas coisas iriam acontecer. Na hora que Jesus disse, Judas é você, Judas negou e tal. Olha o clima do negócio. Jesus nem quebrou o clima da Páscoa. Jesus repartiu o pão, falou daquele momento, da ceia, que é um versículo muito conhecido, que Paulo fala lá em Coríntios. De repartir o pão, o vinho e tal. Todos os pastores falam esse versículo na hora da ceia. Mas Jesus fala dele nesse momento. E Jesus ainda canta um hino, todo mundo canta um hino. E Jesus deixou que se cumprisse tudo de boa. Porque era o que era para acontecer. Mas e eu? O que eu devo fazer, pastora? Primeiro, você não é Jesus. E segundo, a igreja não é sua. A igreja não é sua. Então a sua função é não deixar por perto toda e qualquer pessoa, olha, preste atenção, sem características de uma mudança real no caráter, que não progride na fé, que claramente os seus frutos são maus e que, portanto, ela é uma ameaça para todos. Inclusive, eu tenho certeza que Deus já te disse isso, ou Deus já está te dizendo. Então, é a pessoa que você tem certeza absoluta que Deus está te dizendo. Deus está falando por meio de tudo ao teu redor. Os frutos dela não são bons, não são. Passa os anos, muitos anos, e aquela pessoa não muda. Você aconselha, você fala, você faz tudo, mas aquela pessoa continua com aquele caráter deturpado, visivelmente mal. Não há mudança. Como eu disse, a Bíblia afirma que os escândalos são inevitáveis. Eles vão acontecer. Mas tal causador, ele já tem o seu pagamento. Eles já vão receber seu pagamento. Então, você deve se proteger. E você deve cuidar bem das ovelhas do Senhor. E quando eu digo as ovelhas do Senhor, não é só a igreja, não é só aquelas pessoas que você cuida, mas os seus, da sua própria casa, também são ovelhas do Senhor, são o seu ministério. Cuide bem das ovelhas do Senhor e busque a Deus, que é o Deus de toda sabedoria, de todo entendimento, porque Ele vai te dar graça nesse momento. Porque Ele vai te dar a solução para essa situação. E eu vou finalizar com um texto em Romanos 16, 17 a 20. Romanos 16, 17 a 20. É um texto lindíssimo, diz assim: recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas seus próprios apetites, seus próprios interesses, só ela mesma. Mediante palavras suaves e bajulação. Você conhece alguém assim? Bajulador, de palavras lindas, suaves. Sim, pastor, vai dar tudo certo. Sim, meu amor, sim, papai, sim, não sei o quê. Enganam os corações dos ingênuos. Vou ler de novo. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam os corações dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês. Glória a Deus, né? Por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. E finaliza com esse versículo lindo. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés, debaixo dos pés de vocês. E a graça do Senhor Jesus seja com vocês. Amém? Então, essa é a palavra
que o Senhor nos deu hoje, que ela entre no seu coração e você medite nela e que ela faça diferença no seu coração, faça diferença nas atitudes, que você se proteja e que proteja aqueles que o Senhor ama. Amém? Muito obrigada por ter participado desse culto, muito obrigada por ser aí essa companhia nossa nesse culto que é para o Senhor, é para a glória dele, é para o louvor do nome dele. Amém? Você é muito amado pelo Senhor, não esqueça disso. Você é muito querido, tá? Fique à vontade para sempre estar aqui nos assistindo, compartilhando esses vídeos. Se inscreva no nosso canal para que o nome de Jesus aí seja colocado ainda mais em evidência do que já está, tá? Nós estamos com você. Se quiser pedir oração, peça aí nos nossos comentários. Qualquer coisa, nós somos seus amigos, essa grande família que é a família do Senhor. E nós estamos aqui para te ajudar. Amém? Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te proteja, que Ele resplandeça o seu rosto iluminado sobre você, que Ele te dê a paz aonde você for. Amém? Amamos muito você. Você é muito especial para o Senhor. Um beijo. Deus te abençoe.